Satoru Gojo diz: "Bom dia, qual deles você é agora?" A sua execução secreta foi confirmada. Yuji Itadori. Enquanto Itadori está ligando para saber de seu avô, o avô dele fala para ele não vir visitá-lo, e sim, para ele ir para o clube. E Megumi está se perguntando como deixar um objeto amaldiçoado desse valor em um lugar fácil como esse. Mas quando ele abre, o objeto sumiu. Enquanto isso, Itadori está no seu clube inútil de atividade paranormal, quando o presidente do conselho chega e diz que eles vão ter que desocupar a sala, pois o clube deles é inútil. A amiga de Itadori ainda tenta justificar a relevância do clube, inventando um suposto caso paranormal com o time de rugby, mas na verdade não passa de bobagem, e Megumi continua procurando o objeto amaldiçoado de classe especial, que nada mais é que o dedo de Sukuna. Megumi está assistindo Itadori fazer uma disputa de arremesso com seu treinador, porém quando Itadori passa por ele, ele sente uma forte energia amaldiçoada, e presume que o objeto está com Itadori, mas Itadori passa tão rápido que Megumi não consegue acompanhá-lo. Itadori foi visitar seu avô, mas o velho não tá com muita paciência com o moleque. Ele diz a Yuji que ele quer contar alguma coisa sobre os pais de Itadori, mas Itadori acaba mudando de assunto e o velho desiste de contar. Ele se vira de lado e diz a Itadori: "Você é forte, portanto, ajude os outros." E essas seriam as últimas palavras do avô de Itadori. Itadori ainda está preparando a papelada da morte de seu avô quando Megumi o chama, dizendo que ele é da escola Jujutsu e que Itadori está com um objeto que lhe pertence. Ele mostra a foto e Itadori diz que achou isso semana passada, mas que não era nada demais. Megumi explica que milhares de pessoas morrem ou desaparecem no Japão todos os dias, e a maior parte delas é por causa de maldições. Algumas escolas guardam objetos amaldiçoados com o intuito de trazer boa sorte, mais ou menos como amuletos, mas esses objetos nada mais fazem do que aumentar e engordar as maldições, trazendo mal sobre elas próprias. Itadori entrega a caixa para Megumi, mas ela está vazia. Megumi pergunta onde está o objeto, e Itadori responde que está com seus amigos, e eles pretendem abri-lo na noite de hoje. Megumi diz que os amigos dele vão morrer. Os amigos de Itadori abrem o dedo de Sukuna e imediatamente atraem várias maldições. Megumi e Itadori chegam na escola e sentem uma forte pressão demoníaca. Megumi pede para Itadori ficar de fora e entra sozinho, e imediatamente invoca os seus lobos. Quando Megumi chega a seu objetivo, os amigos de Itadori estão sendo engolidos pela maldição. No lado de fora, Itadori está se questionando por que ele resolveu obedecer Megumi. Ele se lembra que ele está com medo da morte, mas por que sentir medo da morte? Itadori não tem nada a perder. Fujiguro vai atacar a maldição, mas Itadori aparece quebrando a janela e dá um soco na cara da maldição, pegando seus dois amigos, que estavam praticamente mortos. Megumi só tem o trabalho de dar o golpe final na maldição e dando-a de alimento para os seus Shikigamis. Itadori então pega o dedo e quando ele está prestes a devolvê-lo a Megumi, uma maldição aparece e esmaga Megumi. Ela pega Megumi e o joga na parede, e seus Shikigamis somem. Ela destrói uma parte do prédio e vai com o Megumi para fora dele. Megumi está todo lascado no chão e Itadori resolve ajudá-lo, dizendo que ele está todo fodido e não vai conseguir vencer a maldição. Mas Megumi fala que só maldições podem exorcizar maldições e Itadori não tem nenhuma chance de vencer se não for um feiticeiro. Itadori diz que já tem uma maldição e é um maldito velho pé no saco. A maldição acaba pegando Itadori e tenta devorar o dedo, mas Itadori não deixa. Itadori então diz que tem um jeito de salvar todo mundo, e esse jeito é devorar o dedo. Itadori então engole o dedo de Ryomen Sukuna. Megumi diz que ele certamente vai morrer, mas existe uma chance em 1 milhão disso não acontecer. E a chance de 1 milhão acontece. Ryomen Sukuna está reencarnado. Ryomen Sukuna então começa a dizer: cadê as crianças? Cadê as mulheres? Mulheres e crianças rastejando por aí como vermes. Vai ser um massacre. Mas Itadori aparentemente consegue controlar a possessão de Sukuna. Megumi não sabe que Yuji consegue controlar Sukuna e tenta exorcizá-lo, mas Gojo aparece. Gojo vê que atropelaram Megumi e começa a tirar fotos dele para mostrar pro segundo ano. Gojo pergunta se Megumi achou o objeto amaldiçoado e ele responde que Itadori comeu. Gojo dá risada e diz que é muito interessante. Ele pergunta se Itadori consegue trocar com Sukuna. Gojo quer lutar um pouco. Ele manda Megumi segurar um bolinho de creme que ele comprou para comer no caminho de volta. Ele ainda tá falando, mas o Sukuna já incorporou e desce-lhe a porrada. Mas o Gojo é pica demais. Sukuna começa a lutar com Gojo,
mas Gojo não parece muito preocupado com Sukuna. Ele tá só tirando uma onda mesmo. Sukuna dá uma lapada nele e o joga em cima de um prédio. Ele acha que venceu, mas o Gojo tá lá dando risada. Quando dá 10 segundos, Itadori retoma o controle do corpo. Gojo então apaga Itadori. Gojo diz que ele pode servir de receptáculo, mas Megumi diz que o regulamento manda que, sendo um receptáculo ou não, ele deve ser executado. Mas Megumi pede a Gojo que não faça isso. Então a cena corta para Gojo dizendo que Itadori será executado. O flashback não bate muito com o que ele disse lá atrás, mas Gojo tem um plano. Gojo puxa outro dedo de Sukuna dizendo que esse é o objeto amaldiçoado que Yuji comeu. Eles são indestrutíveis e há 20 no total, porque Sukuna tinha 4 mãos. Gojo diz então que pode suspender a sentença, mas não pode anulá-la. Ele fez uma proposta ao conselho dizendo que eles não iam achar outro receptáculo capaz de suprimir Sukuna. Então, Yuji só vai morrer depois que absorver todos os dedos de Sukuna. No outro dia, Itadori vai visitar seus amigos que estão no hospital. Ele diz que a culpa foi toda dele, por ter dado a eles um objeto amaldiçoado. Gojo vai junto com Yuji para cremar o corpo de seu avô. Yuji então pergunta se ele ainda tem o dedo. Gojo então dá o dedo a Yuji. Ele fala que o dedo é bem nojento, mas ele o engole mesmo assim. Gojo espera para ver o que vai acontecer. Sukuna possui o corpo dele por apenas uns 2 segundos e Yuji volta ao controle. Gojo diz que já faz 1000 anos que não surge um talento assim. Megumi também está ali e diz a ele que Yuji agora vai ser membro da escola Jujutsu. Chegando lá, Gojo explica que Sukuna era um humano que viveu há muito tempo e que todos os feiticeiros se juntaram para batalhar contra ele e perderam. Ele é o rei das maldições, sem dúvida. Eles vão então visitar o diretor Yaga. Quando chegam lá, ele está costurando alguns ursinhos de pelúcia. Ele pergunta a Yuji por que ele quer ser um feiticeiro Jujutsu e Yuji responde por causa do último pedido de uma pessoa. Ele diz então que Yuji está reprovado e aquele ursinho fofinho vira uma maldição e começa a arrebentar a cara de Yuji. Yuji dá um porradão nele de volta, mas o ursinho de pelúcia do capeta é rápido demais. Enquanto ele está brigando com o ursinho de pelúcia, Yaga pergunta novamente por que ele está ali. E Itadori responde que é porque ele não quer sentir arrependimento de ter que ver alguém morrendo por causa do Sukuna e não poder fazer nada. Yaga então diz que ele está aprovado. Gojo então vai apresentar para ele os seus aposentos no alojamento. Gojo explica a Itadori que ele não só é o portador do dedo, como também é o seu localizador. Ele serve como uma espécie de radar, então ele vai precisar estar sempre em ação para que eles encontrem todos os dedos. Gojo diz a ele e a Megumi que amanhã eles vão buscar o terceiro calouro. E o terceiro calouro, obviamente, é a Nobara. Logo de primeira, ela não vai com a cara nem de Megumi, nem de Yuji. Gojo diz que 2 deles são do interior, então eles vão turistar em Tóquio. O turistar do Gojo é levar eles a um prédio todo fodido e mal acabado. Mas na verdade o sensei quer testar seus novos alunos. O prédio está infestado de maldições. E já que Itadori não consegue controlar bem ainda sua energia amaldiçoada, Gojo dá ele uma arma imbuída de energia amaldiçoada. Itadori e Nobara entram sozinhos no prédio. Logo que eles entram, uma maldição aparece para Yuji. E ele, sem hesitar, desce a facada na maldição sem dó nem piedade. Nobara vai pro andar de cima. Ela entra numa sala e diz que já viu a maldição. A maldição está num manequim e Nobara joga uns pregos na cara dela. Os pregos de Nobara entram na cabeça da maldição e explodem. Mas Nobara percebe que tem mais alguém ali. É um menino que está escondido. Nobara tenta fazer ele ir embora, mas ele fica e uma maldição acaba pegando ele como refém. Nobara então entra num dilema, pois se ela tentar salvar o menino, ela pode morrer, mas se ela não tentar, o menino vai morrer e ela vai sobreviver. Então ela acaba largando suas armas e fica à mercê da maldição. Ela diz que queria ver Saori-chan pelo menos mais uma vez, mas o Itadori aparece, quebrando a parede atrás da maldição. Ele já chega cortando o braço dela, dá um chutão na cara da bola de pelos nojenta. A maldição tenta fugir, mas Nobara faz uma ressonância e sela a maldição. Nobara então tem um flashback. Saori-chan se mudou para o interior quando Nobara estava de férias. As pessoas começaram a inventar que ela se achava melhor que as pessoas do interior por ter vindo de Tóquio. Fizeram tanto mal a Saori que ela acabou sendo expulsa da escola. Ah, se Nobara tivesse ficado na vila. Ter ficado naquela vila para ela era o mesmo que morrer. Nobara diz que Saori, de onde você estiver, eu quero ir naquela padaria que você sempre falava. Agora, eu estou em Tóquio.
Tóquio. Enfim, a criança foi salva e eles foram bater um rango. No centro de detenção juvenil Exu, um feto amaldiçoado foi avistado por vários feiticeiros Jujutsu. Uma equipe foi mandada para resolver a situação, mas um deles morreu. Praticamente todos os que estavam dentro do reformatório foram evacuados, e o reformatório foi selado logo em seguida. Apenas algumas pessoas estão lá dentro com o feto, e eles acreditam que, se o feto for do tipo que se transforma, ele vai virar uma maldição de nível especial. As maldições se dividem em 4 níveis. Nível 4, um pedaço de madeira dá conta. Nível 3, uma pistola resolve numa boa. Nível 2 dá trabalho mesmo com uma escopeta. Nível 1 é arriscado até com um tanque. E nível especial, nem mesmo um bombardeio aéreo garante a vitória. Enquanto isso, uma mulher está perguntando do seu filho Tadashi. Ele ficou lá dentro com o feto. Eles baixam então uma cortina que é para as pessoas comuns não verem o que está acontecendo ali dentro. Megumi então invoca seu Shikigami. Porém, quando eles entram no prédio, percebem que estão dentro de um domínio inato. Megumi diz que nunca viu um desse tamanho, e o domínio trancou a entrada, mas o cachorro de Megumi pode farejá-la, mas não é nada garantido. Quando eles chegam no pátio principal, veem o filho da mulher todo arrebentado no chão. Itadori vê o nome na blusa dele, Tadashi. Itadori quer levar o corpo para fora, mas Megumi discorda dele, dizendo que não vai arriscar a missão. Quando de repente, Nobara some. A maldição de nível especial já está ali. O Shikigami de Megumi já foi morto. Eles mal conseguem se mexer diante da presença da maldição. Itadori então puxa uma faca, mas a maldição corta sua mão. Nobara acabou caindo num domínio paralelo. Itadori pede então a ajuda de Sukuna, mas Sukuna diz que se ele assumir, vai matar Megumi primeiro e só depois vai matar a maldição. Itadori então pede para Megumi ir atrás da Kugisaki, que ele vai atrasar a maldição até eles conseguirem sair do prédio. E então ele vai invocar Sukuna, só que a maldição não está muito afim de esperar e gospe energia amaldiçoada. Megumi então vai atrás de Nobara, enquanto Itadori está levando um cacete da maldição. A maldição prega ele na parede e depois lança uma grande carga de energia amaldiçoada que faz ele perder os dedos da mão. Itadori percebe o quanto ele é fraco. Quando Nobara está prestes a ser engolida por uma maldição, Megumi chega e a salva. Itadori então decide que ele vai deixar o seu ódio e as suas frustrações fluírem através do seu punho. Ele vai correndo e dá um soco na maldição, mas não adianta nada porque ele é muito fraco. Então ele escuta o sinal de Megumi. Ele conseguiu sair do prédio. Então ele troca com Sukuna. Sukuna agora está no comando e ele começa a pensar na melhor maneira de fazer Itadori sofrer. Ele decide então se juntar com a maldição para irem atrás de Megumi e Nobara. Mas essa maldição não é das mais espertas. Ela começa a atacar Sukuna e o Sukuna diz para ela: parece que você está a fim de morrer. E começa a apelar com a maldição. Joga ela no chão e pisa na cabeça dela. E depois ele também arranca o braço da maldição. Sukuna picou a maldição em vários pedaços, pregou ela na parede. A maldição então começa a se reconstruir. E Sukuna diz a ela: que belezinha, parece que você quer brincar mais. Ele diz que a maldição é burra demais. E ele vai ensinar a ela o que é o verdadeiro Jujutsu. Expansão de domínio. Fukuma Mizushi. A maldição é cortada em vários pedaços e depois queimada. Parece que ela não vai se regenerar mais. Sukuna então pede para trocar com Itadori, mas por algum motivo Itadori não consegue. Será que Sukuna finalmente está livre? Megumi está do lado de fora do prédio, quando Sukuna aparece atrás dele, dizendo que está de bom humor e que quer bater um papo. Sukuna então diz a Megumi que ele estava pensando no que dava para fazer agora. Ele então enfia sua mão no peito de Yuji e arranca o seu coração, dizendo que ele pode viver sem isso, mas Yuji não. Megumi então percebe que Sukuna regenerou o braço de Yuji que havia sido cortado pela maldição. Logo, ele só precisa fazer Sukuna regenerar o coração de Yuji antes que ele volte. Megumi então invoca seus Shikigamis para lutar contra Sukuna. A luta começa, mas Sukuna não parece nem um pouco preocupado com os ataques de Yuji e pede para ele usar mais energia amaldiçoada, porque com esse nível não vai nem conseguir tocá-lo. Yuji então usa Orochi, uma serpente imensa, para afastar Sukuna dele, mas Sukuna destrói a serpente e começa a simplesmente espancar Megumi. Megumi se vê numa encruzilhada. Ele não tem a menor chance contra Sukuna, e Sukuna já percebeu que a intenção de Megumi é fazer com que ele cure o coração de Yuji. Mas Sukuna então diz que a técnica de Megumi não é genérica e que matá-lo seria um grande desperdício de talento.
Megumi então tem um flashback. Ele vê Tsumiki ao longe. Em seus pensamentos ele diz: Tsumiki era uma boa pessoa. Ela devia ter vivido mais, mas ainda assim, ela era amaldiçoada. A realidade desigual é a única coisa que todos recebem por igual. Megumi então começa a elevar o seu nível de energia amaldiçoada, mas Sukuna acaba trocando com Yuji. Megumi diz a Yuji que ele não aguentaria ver uma pessoa boa como Yuji morrendo. Yuji responde que Megumi sempre pensa muito mais do que ele, mas sem um coração ele não vai durar muito tempo. Então, Yuji desmaia. No centro da cidade, Jogo pergunta a Geto se era mesmo necessário dar um dedo do Sukuna ao inimigo para ter certeza da força dele. Eles entram num restaurante e Geto pede mesa para um. No necrotério, Gojo explica qual foi o plano da chefia. Na sua ausência, a chefia mandou os 3 calouros para enfrentar uma maldição de nível 1. Eles esperavam mesmo que Yuji morresse e atingiram seu objetivo. Eri-san entra na sala e pergunta se pode dissecar Yuji da maneira que ela quiser. Gojo diz: fique à vontade. Megumi e Nobara estão lamentando a morte de Yuji quando chega Maki. Ela pergunta por que os dois estão com aquela cara de bunda, mas Panda diz a ela que eles estão de luto e que ela não deveria se comportar assim. Enquanto Inumaki fica repetindo maionese e salmão. Inumaki é usuário da fala amaldiçoada e por isso ele tem que poupar suas palavras para não machucar seus companheiros. Dentre os veteranos tem mais um que se chama Yuta Okotsu, mas ele está no exterior. Na verdade, os veteranos vieram convidá-los para participarem do evento de intercâmbio. O evento basicamente é uma batalha de Jujutsu que vale tudo menos matar. Geto e Jogo estão conversando, e Geto diz que o chefe quer inverter a posição atual entre humanos e maldições. Eles querem basicamente tornar as maldições em um padrão e os seres humanos ficarem submissos a elas. Geto também diz que o primeiro passo para isso é incapacitar o feiticeiro mais poderoso, Gojo, e o segundo é trazer Sukuna para o lado das maldições. Jogo então pergunta: mas esse tal de Yuji não morreu? Geto diz: talvez, mas eu acho que não. Yuji se encontra com Sukuna dentro de um domínio. Sukuna diz que não gosta que atormentem ele em sua mente. Yuji então começa a atacar Sukuna. Ele tenta medir forças com Sukuna dando um soco nele, mas Sukuna é muito mais forte e faz Yuji cair de cima da estrutura de ossos e depois senta em cima dele. Sukuna então diz que Yuji está em seu domínio inato e que se ele aceitar as condições de Sukuna, ele vai curar o coração de Yuji. E o pacto é o seguinte: quando Sukuna entoar a palavra extensão, Yuji deve dar seu corpo a ele por 1 minuto, e logo em seguida, Yuji deve se esquecer dessa promessa. Mas Yuji só concorda se Sukuna, durante esse minuto, prometer que não vai matar ou machucar ninguém. Yuji então acaba aceitando as condições de Sukuna, mas Yuji ainda não está disposto a aceitar todas as condições e dá um soco em Sukuna. Sukuna então diz: vamos lutar até a morte, e se você vencer, não imponha condições, mas se eu vencer, o pacto vai ser desse jeito. Sukuna então corta a cabeça de Yuji. Ele venceu o pacto. Eles estão prestes a dissecar o corpo de Yuji quando Yuji acorda e percebe que ele está com a beluga de fora. Gojo vai lá cumprimentá-lo, dizendo: tamo de volta. E pronto, Yuji está vivo. Gojo então pede a Shoko que ela mantenha nos relatórios que Yuji está morto. É uma maneira dele esconder Yuji da elite do Jujutsu. Ainda no restaurante, Jogo diz que não sabe se matariam Satoru Gojo, nem se eles se unissem. Mas Geto diz que não devem se concentrar em matá-lo, mas sim em selá-lo com o objeto amaldiçoado Gokumukyo. Jogo fica tão emocionado com a fala de Geto que começa a queimar todos no restaurante. Ele não deixa um só vivo. Geto diz que ainda bem que eles não entraram num lugar caro. To incinera todas as garçonetes e garçons e também os clientes, transformando todos eles em carvão. Gojo então está dizendo a Yuji que ele luta muito bem, mas precisa controlar melhor sua energia amaldiçoada. Gojo diz que Yuji tem muito talento, que ele vai dar uma amostrinha da energia amaldiçoada. Ele pega 2 latas, uma ele destrói e a outra ele retorce. Ele diz que a primeira foi um golpe de energia amaldiçoada e a segunda foi um encantamento. Ele explica então que deve-se pensar a energia amaldiçoada como a energia elétrica. Ela é difícil de controlar e por isso ela deve ser canalizada e usada em eletrodomésticos. E isso é o encantamento, é a canalização da energia amaldiçoada da forma correta.
Ele também diz que Yuji, por enquanto, não pode usar encantamentos, mas que ele tem uma grande quantidade de energia amaldiçoada, e isso vai servir para ele cair na porrada. Gojo pede para Yuji dar um soco em sua mão. Yuji bate, e Gojo diz que foi fraquinho, porque não tinha energia amaldiçoada. A fonte das energias amaldiçoadas são sentimentos intensos. Gojo então diz a Yuji que há vários métodos de treinamento para se controlar a energia amaldiçoada, mas o dele vai ser mais inusitado. Ele vai ter que assistir filmes, e filmes horríveis, e vai ter que assistir junto com o ursinho de pelúcia. Yuji pega o ursinho de pelúcia e diz que não entendeu nada. Gojo diz que já está quase na hora. O ursinho então dá um socão na cara de Yuji. Gojo então explica que se Yuji não canalizar a energia amaldiçoada no ursinho, ele vai atacar Yuji constantemente. Fujiguro está conversando com os veteranos sobre como guardar objetos amaldiçoados, e eles respondem que isso é muito difícil, pois você precisaria adestrar maldições para que elas guardem para você. Megumi então se lembra das falas de Sukuna, dizendo que ele tinha talento. Ele então coloca seus dedos no chão e consegue atravessar a matéria do cimento sem problemas. Gojo pergunta a Yuji se, quando ele estava com Sukuna, no seu interior ele propôs algum contrato. Yuji diz que se lembra que houve algo assim, mas não lembra bem o que era. Gojo apenas diz, entendi. Gojo está sendo levado para uma reunião quando ele diz ao motorista, pare aqui imediatamente. Gojo diz que vai depois. Jogo então aparece, quebrando toda a estrada. Gojo pergunta, então você, quem seria? Jogo então tenta pegar Gojo com um ataque surpresa de fogo. Ele diz que Gojo é muito mais fraco do que ele pensava, mas Gojo diz que na verdade quem é fraco é ele. Gojo diz então que isso vai ser muito divertido. Jogo então joga vários insetos amaldiçoados em Gojo. Os insetos explodem e Gojo diz que essa maldição é muito inteligente. Jogo faz mais um ataque surpresa, queimando a cabeça de Gojo. Jogo acha que venceu mais uma vez, dizendo que Gojo era um ser humano frágil igual todos os outros. Jogo diz que Gojo ainda estar vivo é impossível. Ele tem certeza que acertou a técnica, mas Gojo diz que não, que ele apenas tocou o Mugen entre ele e Jogo. Então Gojo diz, toca aqui na minha mão pra você ver. Jogo então resolve testar. Ele tenta tocar a mão de Gojo, mas percebe que é impossível, pois o Mugen protege Gojo, uma energia poderosa que deixa o ataque super lento quando chega perto. Gojo então começa a espancar Jogo, desferindo contra ele dezenas de golpes super rápidos. Jogo mal consegue reagir. Ele arrasta Jogo para uma floresta e começa a espancá-lo ali, e depois dá um chutão nele jogando ele dentro de um lago. Jogo percebe que a presença de Gojo sumiu durante um instante. Ele reaparece e vem trazendo consigo Yuji. Ele foi buscar Yuji bem rápido, enquanto Yuji estava assistindo filmes. Jogo diz a Gojo por que ele traria alguém para o campo de batalha. Isso vai acabar prejudicando ele. Gojo então responde que não tem problema, porque você é fraco. Jogo explode em fúria, dizendo para não subestimá-lo. Yuji não entende a fala de Gojo. Como assim Jogo é fraco? Ele é a maldição mais poderosa que Yuji já viu. Jogo então faz a sua expansão de domínio, Gaidan Tekisen. Gojo então explica o que é a expansão de domínio. Quando se expande o domínio, se gasta uma energia amaldiçoada imensa, mas as vantagens são muitas, pois dentro do domínio não só se tem a vantagem de terreno, como também qualquer golpe lançado dentro dele pelo detentor do domínio sempre acerta. Mas existem maneiras de escapar do domínio. Uma é usando encantamento e a outra tentando furar o domínio, mas a segunda é muito difícil. Mas Gojo explica que tem uma terceira forma de lidar com o domínio, é expandir o seu próprio domínio, pois se o seu domínio for mais refinado, ele vai acabar suprimindo o domínio alheio e dominando tudo ao seu redor. Gojo então tira sua venda e diz, expansão de domínio, Muyo Kusho. O domínio de Gojo suprime o domínio de Jogo imediatamente. Jogo se vê num espaço-tempo completamente distorcido, como se ele tivesse à deriva no espaço sideral. Gojo então diz a ele que não vai matá-lo por enquanto, porque ele quer extrair de Jogo algumas informações. Ele apenas arranca a cabeça de Jogo e começa a perguntar a Jogo quem o mandou vir atrás dele. Enquanto isso, Hanami e Geto estão observando de longe. Geto pergunta a Hanami se ele vai ajudar Jogo, e ele responde que sim. Ele some e logo depois faz uma técnica que cria muitas flores. Isso distraiu Gojo e Yuji e acaba dando tempo de Hanami pegar Jogo e ir embora. Jogo escapou da morte dessa vez. Gojo então diz a Yuji que ele vai treinar Yuji durante o mês todo para ficar forte o suficiente para derrotar maldições do nível de Jogo. Geto
então está indo para o seu apartamento. Ele abre a porta e entra em um domínio onde tem uma bela praia. Mahito então pergunta a Geto onde está Jogo. Geto responde que ele está quase morto. Quando Jogo chega, ou pelo menos a sua cabeça, Geto então explica que Jogo foi imprudente. Eles vão selar Gojo na hora certa e o plano vai precisar ser muito bem feito. Nobara e Fujiguro estão tomando um refrigerante quando eles encontram Aoi e Mai. Mai é a irmã de Maki, ambas do clã Zenin. Mai então pergunta se eles estão tristes com a morte do hospedeiro de Sukuna. Ela diz que ele parecia humano, mas no fundo era só um monstro, travestido de feiticeiro Jujutsu. Aoi diz para Mai parar de falar besteira, e ele quer ver se esses dois novatos estão no mesmo nível de Okotsu. Ele pergunta então a Fujiguro qual é o seu tipo de mulher. Aoi também diz que o tipo de mulher dele é alta, com bunda grande. Megumi então diz que a Nobara está desarmada, é melhor evitar confronto. Aoi então pergunta a ele de novo qual é o tipo de mulher dele. Ele responde que se a mulher tiver personalidade e bom senso de humor, ela não precisa ser bonita. Aoi começa a chorar, dizendo que Megumi é um cara sem graça, e imediatamente dá um socão nele, jogando ele longe. Nobara tenta interferir, mas Mai não deixa. Megumi sabe bem que Aoi todo é um feiticeiro lendário. Ele exorcizou várias maldições de primeira classe que trabalhavam para o Geto e fez isso sozinho. Em apenas um dia, Megumi diz que ele está prestes a lutar contra um monstro. Megumi invoca seus Shikigamis, que são sapos com asas, mas a força de Aoi todo é avassaladora. Ele diz que Megumi é sem graça, igual ao seu gosto por mulheres, e começa a simplesmente estraçalhar Megumi na porrada. Megumi diz a Aoi, já que você insiste tanto, então eu vou usar. Mas quando ele está prestes a fazer isso, Inumaki aparece e paralisa Aoi todo com sua voz. Panda também está ali e diz que o torneio ainda não chegou e que eles têm que se segurar um pouco. Mai estava espancando Nobara quando Maki chega para fazer uma visitinha para sua irmã. Nobara acaba acordando e começa a enforcar Mai, mas Aoi todo chega e diz para Mai que está na hora de ir embora. Aoi diz que ele tem compromissos em Tóquio, que é dar o seu aperto de mão com a Takada. Takada é uma idol que Aoi todo gosta muito. Maki não tem energia amaldiçoada, ela apenas consegue usar objetos amaldiçoados. Ela se tornou uma feiticeira Jujutsu para esfregar na cara da família dela que ela podia. Afinal, ela é uma herdeira do clã Zenin. Gojo vai se encontrar com Gakuganji em uma reunião do Alto Conselho Jujutsu. Ele chama Gakuganji de velhote safado e diz que o poder das maldições está crescendo continuamente e que eles estão sendo liderados talvez por Suguru Geto. As tradições inúteis do sistema Jujutsu estão atrasando os feiticeiros e colocando eles em constante risco contra maldições muito poderosas. Algo de muito grande está prestes a cair sobre os feiticeiros Jujutsu. Se os tradicionalistas idiotas não fizerem nada, os feiticeiros podem até perder a batalha. Gakuganji diz para ele ter bons modos, mas Gojo diz que não se importa com isso e sai da sala. Enquanto isso, Aoi todo foi se encontrar com Takada e realizar seu sonho de apertar as mãos dela. Na cidade de Kawasaki, 13 estudantes foram encontrados dentro de um cinema, completamente transfigurados. A causa da morte foi aumento repentino da pressão craniana. Enquanto Mahito está andando por um beco, um menino pergunta se foi ele que fez aquilo no cinema. Mahito então responde, mas você consegue me ver? Itadori e Nanami são mandados para investigar o caso. Junpei é um menino que sofre bullying constantemente, principalmente na escola. Junpei então resolve ir no cinema. Depois de ser quase que ignorado pela balconista, ele consegue as entradas, mas ele não consegue assistir o filme direito porque alguns idiotas estão fazendo bagunça dentro da sala de cinema. Quando Mahito spawna ali e toca na face dos 3 garotos que estavam fazendo bagunça, eles ficam deformados e imediatamente suas cabeças explodem. Junpei fica chocado e resolve ir atrás de Mahito. Ele pergunta a Mahito se ele conseguiria fazer aquilo também. Nanami e Yuji estão no local do crime. Nanami explica a Yuji que é possível ver rastros de energia amaldiçoada. Basta que ele se concentre. Yuji se concentra e consegue ver os rastros de energia amaldiçoada. Mas Nanami diz que um verdadeiro feiticeiro Jujutsu
consegue sentir antes de ver. Nanami é um sujeito extremamente prático e maduro. Ele se atém apenas aos fatos e evita ter emoções demais em relação ao seu próprio trabalho. Yuji tem um flashback de quando ele foi apresentado a Nanami por Gojo. Gojo diz que Nanami é um feiticeiro muito respeitado. Nanami é um ex-funcionário de escritório. Nanami diz a Yuji que ele odeia os métodos da chefia, mas acredita no cumprimento das regras. Ele diz também que não reconhece Yuji como feiticeiro Jujutsu, pelo menos não por enquanto. Nanami e Yuji estão vasculhando o prédio quando supostas maldições aparecem. Nanami diz que vai matar essa aqui e Yuji cuida das outras duas. O encantamento de Nanami permite que ele crie um ponto fraco à força no inimigo, uma linha de corte de 7.3, não importando o tamanho ou a massa do inimigo. A energia amaldiçoada de Yuji demora um pouco para vir. Gojo diz que isso pode ser uma vantagem, pois quando Yuji bate em seu oponente, na verdade, o golpe é multiplicado por 2. Gojo resolveu chamar isso de punho divergente. Nanami vai finalizar a maldição quando ele vê um relógio na mão dela. Ele tira uma foto e ela aparece na foto, mas Yuji responde: maldições não aparecem em fotos. Nanami diz: exatamente. Shoko, em seu laboratório analisando os corpos, diz que eram humanos e não maldições. Shoko diz a Yuji que ele não precisa se preocupar, pois ele não matou nenhuma pessoa. Elas morreram devido ao choque provocado na sua atividade molecular. Elas já estavam mortas quando Yuji as finalizou. Enquanto isso, Mahito está explicando a Jubei que espíritos amaldiçoados são fruto da energia provocadas entre humanos. Jubei então escuta um forte gemido. Ele vai ver o que é. Mahito então diz a Jubei que os humanos também temem as florestas, as montanhas e todas as outras coisas, e a energia amaldiçoada direcionadas a eles é tão forte que os espíritos adquiriram sabedoria mesmo antes de adquirir força. Jubei pergunta que tipo de maldição Mahito é. Ele responde que ele é uma maldição fruto do ódio que as pessoas têm no seu âmago. Nanami diz que vai investigar melhor o caso e diz para Yuji ir atrás de Junpei, o menino que estava no cinema naquele dia. Nanami sabe onde o inimigo está, mas resolveu ir sozinho para não prejudicar Yuji. Eles estão sendo atraídos para uma armadilha. Yuji e o assistente então vão atrás de Junpei com 2 maldições pequenas.